Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um perfil topográfico no AutoCAD, tá? Para fazer o perfil topográfico você vai precisar da planta, certo? Com as curvas de nível e lembrando que as curvas de nível devem ter a elevação, ou seja, elas devem ter a cota Z, referente à altimetria. Como nós fazemos para verificar se a nossa curva de nível tem a cota Z? Você vai selecionar ela e vai abrir a caixa de propriedades. Clica com o botão direito, Properties. Com a polilinha selecionada, aqui em cima vai aparecer polilinha e aqui embaixo na opção elevação de geometria vai aparecer a cota 779. O que quer dizer isso? Que essa curva de nível está 779 metros acima do nível do mar, considerando o datum vertical de Imbitiba, Santa Catarina. Então tá certo. Como a gente faz para fazer o perfil? O perfil, para você fazer o perfil topográfico, você primeiramente precisa ter um caminhamento. Então, esse caminhamento eu vou fazer com uma polilinha, tá? Vou digitar PL, dar Enter. E aí eu vou escolher uma rua. Eu escolhi essa prancha porque é da região de Pinheiros, baixei lá do GeoSampa. Eu tenho um vídeo explicando como você faz para operar o GeoSampa, tá? E aqui eu escolhi propositalmente essa rua por quê? Porque é da região de Pinheiros. E essa rua purpurina ela é conhecida por ser bem íngreme, né? Então, nós vamos traçar uma linha. Uma linha simples aqui que vai ser o nosso alinhamento. Certo? Vou fazer o quê? Vou colocar ela no layer 0. Vou fazer o quê? Vou deixar ela mais grossa. Então tá aqui. Essa daqui vai ser o nosso alinhamento. Essa linha será o nosso alinhamento. Então, para você ativar, você fazer o perfil topográfico, você vai ter que ativar a Lisp, tá? Uma Lisp. Essa Lisp é chamada de Quick Profile, é uma Lisp que vai desenhar automaticamente o perfil. Relembrando, o que é uma Lisp? Uma Lisp é um arquivo para AutoCAD que vai automatizar a sua tarefa de desenho. Então, se você tem uma tarefa que é muito repetitiva, que usa os comandos várias vezes, ela vai juntar tudo numa rotina só e vai criar a sequência. Para que a Lisp serve? Ela serve basicamente para agilizar, dar mais produtividade ao cadista. Tá? Então, como você faz para ativar a Lisp? Você vai vir aqui em Tools, vai vir aqui Auto Lisp, vai clicar na opção Load Application. Aí você vai selecionar a Lisp Quick Profile. Essa Lisp eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, tá? Como download. Lembrando, né, que todos os direitos são reservados ao criador dessa Lisp. Então eu vou selecionar a opção Load e vou dar Close. Quando você carrega pela primeira vez, aparecerá essa mensagem dizendo que ela é feita pelo Pedro Ferreira. E você tem que dar um OK. Tá certo. Para a gente acionar a Lisp, a gente vai ter que digitar QP, tá? Mas antes disso, a gente precisa prestar atenção em uma coisa. O quê? A gente precisa prestar atenção se todas as nossas curvas de nível estão no mesmo layer. Porque geralmente numa planta topográfica, numa carta topográfica, nós temos dois tipos de curva de nível. A curva de nível mestre, que é de 5 em 5, né? Então, por exemplo, 750, 755. E as curvas intermediárias, que são de 1 em 1 metro. Então, no meu caso aqui, as curvas brancas são as curvas intermediárias, tá vendo? Está no layer 604, curva intermediária. E a curva vermelha é a curva mestra, número 600. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar as duas curvas de nível no mesmo layer, tá? Então, eu vou entrar aqui no Layer Manager, na caixa de Layer. E vou criar um layer chamado Curvas. Curvas, nível, underline, nível. Vou dar uma cor aqui para ela, uma cor 30. E dar um OK. O que eu vou fazer? Agora eu vou selecionar todas as curvas de nível de uma vez só. Como eu faço? Eu vou apertar o comando com o botão direito, Quick Select. Vou vir na opção Layer e vou escolher aqui, ó, 604.
curva intermediária. Dá um OK. O AutoCAD selecionará tudo de uma vez. Então vem aqui e põe no Layer Curva. Curvas de nível. Depois eu vou fazer a mesma coisa com as curvas mestras. Então eu vou selecionar Layer, Curva Mestra. Dá um OK. Selecionou. Eu venho aqui em curvas e pronto. Vamos mudar a cor 30. Então tá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou acionar a minha Lisp, tá? Então eu vou digitar QP de Quick Profile, vou dar um Enter. E aí ele vai perguntar o nome da minha curva de nível, ou seja, o nome do layer. Eu tenho que digitar exatamente igual. Então vai ser curvas, underline, nível. Dou um Enter. Ele reconheceu. Ele vai pedir para eu selecionar o alinhamento. Então eu vou clicar na minha linha. E olha que interessante. Ele vai marcar o início, que é a letra A, e o fim, na letra B. Onde eu clicar mais próximo, é onde ele vai fazer o início. Ele vai considerar o início do perfil, tá? Se eu clicasse aqui, o meu início seria aqui do lado direito, A, no lugar do B, tá? Então, certo. Depois que você clicou, ele vai perguntar assim, entre com o exagero vertical. O que é esse exagero vertical? É quantas vezes o eixo Y vai ficar deformado em relação ao eixo X. Por quê? Geralmente no perfil topográfico a gente deixa, em projetos de infraestrutura, é uma convenção você deixar o eixo Y 10 vezes maior que o eixo X. Por quê? Para você ter a noção de desnível, para você ver como que é o aclive e o declive do terreno. Se você deixar na escala original, natural, que é 1, a linha vai ficar praticamente plana, então você não vai conseguir ver na prancha plotada como vai ficar o comportamento do perfil. Então a gente digita aqui 10, tá? Algumas pessoas colocam 5, vai depender do tamanho da folha, né? Se o perfil é muito íngreme, então você tem que colocar uma deformação menor. Geralmente é 10. Então vamos digitar 10 e dar um Enter. Aí olha o que vai acontecer. Ele vai desenhar o perfil automaticamente. Ele sempre vai desenhar o perfil no layer que está corrente, que está selecionado, tá? E olha só. Ele fez o meu perfil, lembrando que aqui é o começo, que é o A, e o final, aqui é o B. E aqui nós temos o comportamento do meu perfil. Como eu falei, a rua Purpurina é uma rua íngreme, né? Então ela sobe e depois ela tem essa descida, esse platô e essa subida. Repara uma coisa, esse perfil que ele é feito de forma simples, né? Por quê? Porque geralmente no perfil, no eixo X, nós temos as distâncias e no eixo Y nós temos as cotas, né? A altimetria. Nesse caso aqui, o que ele fez? Ele colocou a altimetria no eixo X, né? No lugar das distâncias, só que ele puxou uma linha para cada ponto, tá vendo? Então, você vai ter que dar um acabamento nesse perfil, tá? Mas ele é fiel ao alinhamento que você faz, tá? Então nós podemos verificar o quê? Nós podemos verificar também as cotas pontualmente. Por quê? Quando a Lisp é feita, quando o perfil topográfico é feito, ele é feito na coordenada 00, o A. Então você consegue identificar pelo comando id qual é a distância e qual a altimetria. Por exemplo, se eu quiser saber a distância aqui, ó, na cota 782, o que eu vou fazer? Vou digitar id e vou, lembrando que a origem, né, o começo é aqui, no A. Então eu vou clicar aqui, ó, no 782, ó. Olha o que vai aparecer. No Y vai aparecer o quê? 7.820. Exatamente a cota 782. Aqui, ó, 7.820. Por que aparece 7.820? Porque ele está 10 vezes maior, tá? E olha a distância. Tem 162 metros e 62 centímetros. Se eu der um digit daqui até aqui, olha lá quanto está aparecendo. 162,62, certo? Então, por isso que quando você centraliza o desenho, o perfil fica lá em cima, lá embaixo, né? Por quê? Porque ele está colocado na coordenada 00, certo? Vamos fazer aqui uma divisão do model com a viewport para vocês verem como que fica. Então, eu vou vir aqui em View, Viewports, 2, horizontal. Aqui em cima eu vou deixar minha planta, tá ok? E aqui eu vou deixar meu perfil. Eu vou dar uma alinhada no norte aqui na visualização com o CS, para a gente deixar reto
a nossa planta. Repara que o norte aqui mudou. E olha que interessante. Vamos identificar aqui um ponto da minha curva de nível. Vamos identificar aqui, ó, onde está esse platô, tá? Que é a cota 780. Então eu vou dar um comando ID aqui em cima, mais ou menos. E eu sei que a minha distância do ponto A é mais ou menos 312,8. 313 metros, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar um círculo auxiliar aqui, ó, com 313. Para ver onde ele vai dar. Olha só, pessoal. A intersecção dele quase que bate com essa curva de nível. Essa curva de nível aqui, ó, ela tem que ser a 782, quer ver, ó? Não, desculpa, 780, né? Ó. Porque se eu selecionar ela, olha só, esse platô aqui, ó, que é plano, né? É referente aqui, ó, esse platô. É claro que realmente um terreno nunca vai se configurar dessa forma, né? Completamente plano. Ele vai ter algumas ondulações, né? Até porque eu não sei qual que é o grau de precisão, né, exatidão dessa curva de nível, né? Disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo. Mas você pode ver que o perfil ele representa, né, realmente como é o relevo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Sobre como usar a Lisp. Lembrando que eu vou deixar ela na descrição do vídeo, né? E para você voltar aqui, ó, você vai digitar o CS, Enter, W de Word. Pronto. Vai dar, aí depois você vai digitar plan. Aí ele vai voltar na posição original, tá ok? E aqui depois você pode dar um acabamento no perfil, né? Você pode criar aqui em cima os eixos, né? E aqui embaixo você coloca, você pode criar aqui em cima a altimetria, aqui embaixo a distância, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até mais.